Muito bem, nós já estamos de volta com o segundo bloco do TVBA Entrevista de hoje e estamos conversando aqui sobre o grande congresso, né, extraordinário, 12º Congresso Discipulado para o Brasil e o segundo Evangelismo para o Brasil, que acontece nesse dia 19 de setembro até o dia 21. Imperdível, absolutamente imperdível. E nós falávamos aqui com o pastor José Carlos, que é o idealizador desse grande projeto, aqui de algumas experiências que ele teve do seu chamado e da envergadura, né, que se propiciou e com certeza ainda vai muito longe, o que é o discipulado. O discipulado que é nada mais do que o ensinamento deixado pelo Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. Ele disse, né? Fazer discípulos, ensinar. Então, esse é o segredo do discipulado. Pastor Juari, nós estamos também agora com o pastor Ricardo, que acaba de chegar aqui. Pastor Ricardo, tudo bem? Muito boa noite. Não? Tudo certo? Bem. Boa noite, prazer estar aqui neste programa de entrevistas. É uma alegria poder estar participando nesse momento que está marcando a nossa cidade, o nosso 12º Congresso de Discipulado para o Brasil. Bacana. O pastor Ricardo é aqui de Joinville também? De Joinville. O pastor Juari não é de Joinville, mas já acabou sendo agora. Acabou sendo e não sei. Quem vem para... Dos entrevistados que a gente conversa aqui, para vocês terem uma ideia, assim, olha, 60%, 70%, alguns são de fora, são de longe, mas que vieram para cá, às vezes, para conhecer a cidade, se apaixonaram por Joinville e hoje não voltam mais. O pastor Juari é um desses, né, que já se apaixonou por Joinville e não sai mais. Mas o pastor Ricardo é daqui de Joinville mesmo. Joinvilense. O pastor Ricardo que pastoreia uma igreja grande aqui em Joinville também. Iádio Jardim Paraíso, setor 12. Eu estive no Los Angeles, sábado passado, passei por lá. Que bacana. Pastor Juari, a expectativa para esse grande congresso, como é que está aí? Olha, a expectativa está muito grande. Nós estamos aqui, pastor Ricardo é o segundo coordenador, e nós temos visto assim uma grande mobilização no Brasil para participar desse evento. Para o nosso telespectador entender, o discipulado, ele é, como você falou, uma ordem de Jesus, é um mandamento bíblico, é algo que sempre existiu, um discípulo fazendo outro discípulo, e o Evangelho chegou até nós dessa maneira. Mas, ao longo do tempo, muitas igrejas foram focando mais nos cultos, em outras atividades, e o discipulado, isso falando de praticamente todas as igrejas, dentro de um período se tornou algo assim muito mais fraco, muito mais não intencional, mas de uma forma assim muito acidental. Acontecia, mas não era de uma forma planejada, organizada. E nós tivemos isso no coração. O pastor Sérgio, ele há mais de 35 anos que ele trabalha com o discipulado nessa metodologia. Então, ao chegar aqui na igreja em Joinville, muitas e começaram a fazer o trabalho como ele sempre fez, e nós coordenar esse trabalho, aconteceu que muita gente do Brasil, de outros estados, enfim, começou a solicitar para que fosse feito treinamentos, para que esse trabalho fosse replicado, reproduzido nas outras cidades, e que nós, a nossa equipe, pudesse ministrar nessas cidades, treinar as igrejas e receber pessoas para fazer treinamentos, que é o que nós fazemos até hoje. Mas surgiu essa ideia, então, no coração do nosso pastor. Discipulado, como na época nós não tínhamos ainda um cargo na nossa igreja a nível nacional que pudesse dar esse suporte, então não foi um congresso nacional do discipulado, mas algo como discipulado para o Brasil, né? A Joinville abrindo as portas para o Brasil. Hoje, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, nós estamos na presidência dessa área também a nível nacional, na nossa convenção. Mas tudo surgiu aqui de Joinville, esse desejo
de que o discipulado se tornasse uma cultura na igreja, um estilo de vida. E não só na Assembleia de Deus, mas as outras igrejas também têm copiado essa metodologia que tem ajudado a igreja a crescer e as pessoas a conhecer mais de perto Jesus. Então a expectativa é muito grande, porque sempre, todos os anos, Aguinaldo, nós recebemos muita gente de fora. Nós vamos ter aqui, por exemplo, nessa edição, já confirmados no evento presencial, pelo menos aí uns 12 estados. Tem estados que vêm caravanas grandes, tem estado que vem comitivas, né? Por exemplo, a Paraíba vai mandar toda a sua liderança, os pastores lá de Campina Grande, a presidência da igreja vai estar aqui, toda a diretoria. Como nós temos várias áreas, a área infantil, a área de discipulado para as novas gerações, que são os jovens, os adolescentes, os universitários. Então vem gente que são chave dessas áreas. Nós vamos receber lideranças que cuidam de estados, por exemplo, de estado todo, como as líderes lá do Maranhão, as líderes do Ministério Infantil lá do estado do Pará, que respondem por milhares de crianças, vão receber a liderança do Rio Grande do Norte, da Paraíba, na área infantil também, e de outros estados aqui da nossa, mais próximos, aqui do centro-sul do Brasil. Então, assim, a expectativa é grande, tanto da nossa parte, né, pelos preletores, pelas pessoas que são os melhores na sua área, a nível de Brasil, que nós temos convidado, e até dos Estados Unidos também, temos um casal que vai ministrar, mas também a expectativa de receber essas pessoas e esse network, essa troca de experiências que acontece de uma forma muito natural nesses eventos. Então, vamos receber, Aguinaldo, uma caravana da Argentina, vamos receber uma caravana, ou pelo menos um grupo lá da Alemanha. Temos confirmado já dos Estados Unidos também, além dos nossos preletores norte-americanos que estarão aqui conosco. Então, assim, hoje, e parece que um irlandês também vai chegar, segundo as últimas informações. Então, nós vamos ter gente de várias partes do mundo que vem aqui beber dessa fonte, mas também compartilhar suas experiências, e a partir daí a gente vai criando essa sinergia que é o que Jesus deixou para nós, a igreja vivendo em unidade. E Deus não deu, digamos assim, tudo para uma pessoa só, ou para uma igreja só, ou para uma cidade só. Então, aquilo que os irmãos trazem do Nordeste, trazem do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, dos outros países, de experiência, enriquece o nosso trabalho aqui. E esse trabalho que já está consolidado, os nossos materiais, que estão em vários idiomas, os nossos treinamentos, eles também alcançam áreas, por exemplo, que nesses lugares não há essa possibilidade de a igreja caminhando sozinha conseguir atingir. Então, a união, né? E principalmente a nossa Assembleia de Deus se unindo a nível de Brasil em torno de algo que é comum entre nós, que é a missão principal da igreja, que é evangelizar, é pregar o evangelho, é levar as pessoas à salvação da sua alma e também fazer discípulos, é cuidar dessas vidas, é ensinar e encaminhar, né, no caminho que deve se andar. Uma coisa que nos chama a atenção é que esse congresso é um congresso de compartilhamento também, né, de experiências e ensinamentos. E voltado para que as palavras que Jesus falava, né? Na preocupação não só de pregar o evangelho, mas também de ensinar as pessoas a praticarem as coisas certas. E um encontro como esse aí, pastor Juari e pastor, alcança muita gente, né? Você tem ideia de quantas mil pessoas deverão estar nesses dias ali que será no Arataca, né? Isso, Centro de Eventos da IAD. Centro de Eventos da IAD. Então, nesse evento, como ele é um evento bem específico, então nós temos aí
uma perspectiva aí de 2.000 a 2.500 pessoas presenciais. E online a gente não tem assim uma ideia de quantas pessoas ainda podem se inscrever até a abertura do evento, mas acreditamos que vamos ter um bom número também online. E muita gente que vem para o evento, ele representa uma quantidade de pessoas. Então, é muito mais a representatividade do que a própria, o alcance ali no momento. O alcance, ele acontece depois. Nós recebemos a maioria, 2 ou 3 pessoas de determinada cidade, e aquelas pessoas vão lá impactar 200, 300, 500, 1.000. Nós vamos receber aqui um grupo lá do Maranhão que é responsável por 70.000 crianças no estado. Que o trabalho deles, né, através da missionária Sueli, que vai ser uma das ministrantes, reflete, ele vai passando de líder para líder até chegar lá na ponta, onde as crianças são alcançadas nas escolas bíblicas de férias do discipulado pelo Evangelho. E isso falando de nossos líderes que vão chegar, pessoas representando, como vai ter a equipe da Argentina, representando a liderança de um país todo. Então imagine o impacto, né? E é isso que nós entendemos, que através do Discipulado para o Brasil, que ele é esse departamento que é da igreja em Joinville, mas ele é um catalisador nacional, que reúne essas pessoas em torno desse objetivo, e daqui eles recebem um treinamento, são equipados, recebem motivação, e também o poder de Deus, recebem a unção de Deus para irem e cumprir esse trabalho com maestria e com excelência. O pastor Sérgio, quando chegou aqui em Joinville, ele de imediato já implantou o discipulado, né? Que até então não se tinha discipulado. O que se tinha em Joinville, a princípio, seria aqueles grupos que visitavam algumas casas, mas não esse compartilhamento de ensinamento como acontece no discipulado. Isso, na verdade... E o resultado está aí, né? Exatamente. Na verdade, assim, o discipulado, ele sempre existiu na igreja de uma forma geral, porque mal ou bem a gente faz discípulos. Não teria uma conversão de uma pessoa se não houvesse alguém ensinando, mas às vezes não acontece de forma intencional. Lá no ano 2000, aqui em Joinville, o Dr. Romeu José de Assis, que na época, através da visão do pastor Valmor Leonel Batista, de saudosa memória, implantou os grupos de crescimento, que é uma modalidade de discipulado e que tiveram um alcance muito bom. E com o tempo, obviamente, toda a visão ela vai esmaecendo. Com o tempo, mudanças de lideranças acabou tendo um alcance menor. E esse alcance menor, né, o pastor Ricardo, ele acompanhou todo esse processo aqui em Joinville. Então fez com que o discipulado não fosse algo central, algo visível na igreja, né? Então, quando você, por exemplo, como membro da igreja, muitas vezes você não sabia do que estava acontecendo nessa área. Tinha-se o pastor, na sequência ali, o pastor Arcelino desenvolveu com a sua equipe ali um material e deu continuidade, mas não teve alcance, porque é uma questão de visão, né? Então, quando o pastor Sérgio chegou aqui, ele colocou o discipulado como carro-chefe da igreja. Essa visão de que o propósito maior da igreja é evangelizar e fazer discípulos. E por isso a igreja Assembleia de Deus de Joinville é uma igreja dinâmica. É uma igreja que você vê em todos os bairros mais de um templo, né? A igreja ela é dinâmica não só em presença e na área evangelística, mas na área social, no trabalho de base, né? Tanto espiritual, bíblica, mas também educacional para as pessoas. E a igreja ela tem uma abrangência, um alcance muito grande. Mas, digamos, essa é a missão principal, né? Agora, quando, por exemplo, a igreja deixa isso é comum nas igrejas, a gente tem visto muitas dificuldades, muitos problemas, escândalos, quando a igreja deixa de estar na visão
que Jesus ensinou e começa a colocar outras coisas no lugar. Isso faz realmente com que ela precisa ser reevangelizada de novo, né? Essa é a Olha, realidade. é verdade. Olha, o assunto está muito bacana, muito legal, mas a gente precisa fazer um intervalinho agora. Mas você que está nos acompanhando, você pode interagir. 3451-9400. Mande sua mensagem para cá, a gente vai ler aqui. Quer tirar dúvida, perguntar, enfim. Vamos para o intervalinho? Nós já voltamos.